Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 21 do Cantada de Pedreiro, diretamente dos estúdios da G1 Imob, aqui na G1 Prime Brokers. Eu sou Renato Gomes, ao meu lado José Vinícius Munhoz Pinto, CEO da G1 Imob, e o nosso convidado ilustre de hoje é o Pedro Petris, que agora ele é diretor executivo da APX Invest. É isso mesmo, Pedro? É isso mesmo. Queria agradecer demais a tua presença aí. Obrigado a vocês. A gente sabe que o tempo é escasso, né? Correria, e você não medir esforço para estar aqui com a gente. Vinícius, onde é que nós estamos? Nós estamos no Instagram, no YouTube e Spotify. Cara, toda vez eu vou falar Facebook, não sei porquê, mas é isso aí, tá tudo bem. E também no Carbamol. A gente está no Carbamol fisicamente, é isso daí. Isso aí. É isso aí, Pedro. Para a gente começar a conversa, não tem como a gente não escutar um pouquinho de quem você é, né? Ou como que você atua hoje, né? As empresas ao qual você faz parte, a gente sabe que você é sócio de algumas empresas, então se você quiser fazer aí uma introdução, fica à vontade, cara. Legal, obrigado pelo papo aí, pelo convite que vocês fizeram. Eu gosto de contar a minha história dizendo que eu comecei muito cedo, na época que eu estudava no colégio com você, Zé, a gente estudou no Marista, muito novo. E lá quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu decidi que eu queria trabalhar no mercado financeiro sem saber muito bem por quê. Eu li um livro que chama Axiomas de Zurique e naquele momento eu fiquei super entusiasmado com a ideia de me tornar um banqueiro suíço, né? Que basicamente é a história do livro. E assim como o Zé, eu lembro que a gente, em determinado momento no colégio, você foi morar fora, etc. Eu sempre tive uma vontade de morar fora, aprendi inglês muito cedo e tal. E, naquele momento que eu tava, né, pensando em trabalhar no mercado financeiro, eu pensei, o melhor lugar para se trabalhar no mercado financeiro é fora do Brasil, é nos Estados Unidos, e decidi que, de alguma forma, eu tinha que dar um jeito de ir para os Estados Unidos, fazer faculdade, enfim, para trabalhar no mercado financeiro, trabalhar em Wall Street, e eu sempre fui um cara meio teimoso, assim, então quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu geralmente consigo, não necessariamente com um caminho do mesmo jeito que eu imaginei, mas eu sou um cara que coloco meus objetivos e realmente vou atrás, e comecei a criar uma historinha ali. Então, assim, para a história não ficar tão longa, eu acabei conseguindo ir para os Estados Unidos fazer faculdade. Eu jogava futebol aqui no Brasil, não era um grande jogador, mas consegui jogar o suficiente para ter uma bolsa de estudos numa faculdade lá. Fui fazer faculdade nos Estados Unidos e aí no último ano da minha faculdade eu fiz um estágio Foi em Miami? Foi em Miami. Né? Fiz faculdade em Miami e aí no último ano da faculdade tinha como se fosse uma feira de estágio, etc. Eu consegui passar num processo seletivo de um estágio para um banco de investimentos bem grande nos Estados Unidos, que chama Merrill Lynch, que foi comprado depois pelo Bank of America. Então, naquele momento entrei no estágio, falei, cara, tá se tornando realidade, vou trabalhar em Wall Street, é isso. Só que eu me formei em maio de 2009. Eu fiz estágio no segundo semestre de 2008. Vocês que são do mercado imobiliário lembram da bolha imobiliária americana, que teve implicações ali, obviamente, no mercado de capitais. Sim. E eu era um jovem que estava iniciando ali minha carreira no mercado financeiro. O meu chefe, obviamente, olhou para mim e disse, cara, você é o primeiro da fila, né? Assim, não vamos te efetivar, o banco tá quebrando, né? Não tem a menor chance da gente efetivar você ao término da tua faculdade. E aí, os Estados Unidos, em 2009 ali, o mundo acabando, sim, e o Brasil com um cenário até um pouquinho melhor. E, com esse cenário um pouco melhor, eu falei, cara, acho que eu vou voltar para o Brasil, faz mais sentido eu voltar para lá e começar minha carreira no mercado financeiro no Brasil. E voltei, sim, fui trabalhar numa corretora em São Paulo, uma corretora que estava iniciando, enfim, um projeto que depois acabou se desmembrando. Hoje, uma parte desse projeto acabou virando uma empresa que chama Necton, que é sócia do BTG, e aí depois eu vou conectar um pouquinho comigo. Sim, né? Sim. Mas na época eu comecei a trabalhar nessa empresa, foi uma baita experiência assim, de aprendizado, mas o mercado financeiro na época no Brasil era muito mais amador do que hoje. Isso foi 2010, então? Isso foi 2010, 9 para 10. 9 para 10. Então, 2009, 2010, eu trabalhei nessa corretora. O mercado financeiro na época, falando de corretora especificamente, era só renda variável. Hoje mudou muito, né? Vou falar um pouquinho disso depois. Na época era renda variável, bolsa, poucas empresas na bolsa. E eu não tinha e não tenho um perfil de trader de bolsa, não é aquilo que me move, assim. E aí eu falei, cara, acho que o mercado financeiro não é para mim. Foi meio que uma constatação ali, naquele momento, de que talvez aquele sonho do menino que leu lá, que se chama Zurique, não fazia tanto sentido. E aí eu decidi sair do mercado financeiro para empreender. Então,
Quando eu saio do mercado financeiro, eu decido empreender e naquela primeira mudança de carreira, eu faço uma autoanálise e penso, pô, o que eu faço bem, né? Assim, o que eu sei fazer? E eu lembrei que, cara, tinha uma característica minha, assim, desde muito jovem, que era... Eu sempre gostei de procurar coisas novas. Então, eu sempre fui o cara que fazia as playlists das músicas mais novas e buscava lá fora. Eu sempre fui o cara que, às vezes, ia buscar um tênis, uma roupa, um negócio que hoje em dia todo mundo tem acesso na internet, sim, né? Mas sim. antigamente era uma doideira, assim. E aí eu, decidi que eu ia fazer um negócio onde eu pudesse trazer marcas internacionais para o Brasil. Sim. Falei, eu falo inglês, falo francês ok, falo espanhol ok, vou começar a entrar em contato com as marcas e vou trazer essas marcas para o Brasil. E aí, cara, decidi começar esse negócio. Sempre gosto de contar essa história que primeiro eu tinha um contato em Miami, da época da faculdade, comecei a trazer uma marca de relógios que chamava TW Steel. Cara, eu lembro disso. Você lembra disso? Eu lembro. Aí comecei a trazer patrocínio na Fórmula 1, puta marca. Cara, a primeira grande importação que a gente fez demorou 5 anos para liberar na Receita. Tá brincando. Deu canal vermelho e eu quebrei. Assim, na primeira importação, eu quebrei, mas eu encontrei uma solução logo na sequência. Então eu quebrei e falei, bom, não tem mais dinheiro, tinha colocado 100% do dinheiro naquela importação. Sim. Ela tinha uma parte já vendida e tal. E falei, cara, quebrei eu e meu sócio, né, na época. E aí a gente falou, cara, e aí, o que a gente vai fazer, cara? Nós não temos mais nenhum real. Ele falou, não, vamos achar outro produto, vamos achar outra marca. E aí a gente vai atrás do investidor, enfim, a gente dá um jeito. A gente, na época, o Instagram, cara, tava começando a nascer assim como uma rede social. A gente sempre foi antenado e tal. A gente, tava no Instagram, começamos a ver umas marcas de óculos. Umas marcas italianas, que daí tinha as blogueiras. Elas eram tudo pequenas, cara, na época. Tássia Naves, Lala Rude. Elas eram tudo pequenas. E a gente viu elas usando uma marca italiana de óculos. Falei, cara, vamos entrar em contato com essa marca e vamos tentar trazer para o Brasil. Sim. Peguei o telefone, literalmente. Liguei na sede da marca é pequena. Falei, quero falar com o diretor comercial. O diretor comercial era o dono da marca. O cara atendeu. Eu virei pro cara e falei, então, meu nome é Pedro, eu tô indo para Milão semana que vem. Eu não tinha comprado nem passagem. Falei, eu tô indo para Milão semana que vem, queria saber se você toma um café comigo. Ele falou, não, óbvio, te recebo aqui. Desliguei o telefone, comprei uma passagem para Milão, com o que tinha de limite no cartão de crédito, e fui para Milão. Chegamos em Milão, a gente pegou algumas diárias de hotel no Ibis, porque não tinha muito dinheiro, e pegamos uma diária de hotel no Príncipe de Savoia, que era um hotel 5 estrelas, e marcamos a reunião lá dentro. E aí o cara da marca foi lá, cara, trocamos uma ideia, contamos um pouco da nossa história, resumindo, o cara foi lá, saí de lá com o contrato de distribuição da marca e um monstruário. Ali começou a história da Spot, que foi uma distribuidora de marcas de óculos independentes. A gente distribuiu mais de 20 marcas no Brasil, distribuição no Brasil inteiro, loja própria em São Paulo, no shopping, no JK, no Iguatemi, no Jardins. Então foi um negócio que deu muito certo. Que legal, cara. Até que a gente teve um desconforto societário, ele queria ir para um caminho, eu queria ir para o outro, tal, e a gente decidiu dividir a empresa. Eu fiquei com o atacado, ele ficou com o varejo. Só que o que a gente não sabia é que quando a gente dividisse a empresa não ia ficar 50 para cada lado, ia ficar 30 para cada lado. Porque tem uma perda de sinergias com relação ao negócio, porque a gente tinha atacado, tinha varejo, etc. E aí, principalmente o atacado sofreu um pouco mais, por conta, enfim, de cenário. Isso aí era a época de Dilma, ali, os anos que a gente teve recessão no Brasil. Sim. E aí, em 2019, cara, eu decidi que eu precisava dar uma repensada na minha vida. Em 2019, eu volto a fazer uma autoanálise e penso, um pouco mais maduro, começo a pensar o que eu gostaria de fazer pro resto da minha vida. Sim. Ali já com 2019, 33, 34 anos, pensando já um pouco mais para frente, e aí eu decido revisitar a história do mercado financeiro. Sim. Mas aquele menino lá com 15, 16 anos que leu o livro, será que ele estava tão errado assim? Né? Vamos colocar uma lente nova nesse negócio para ver se faz sentido trabalhar no mercado financeiro. E aí, com essa nova lente, eu chego à conclusão de que fazia todo sentido eu voltar para o mercado financeiro, que de fato existiam características e paixão com relação a esse negócio, sim, mas agora empreendendo. Que, no fim das contas, eu brinco que a história tinha que ter acontecido exatamente como ela foi, porque eu me apaixonei pelo mercado, achei que ele não era para mim, fui empreender, criei casca grossa, empreendi, deu certo, deu errado, quase quebrei, tive problema societário, etc., para depois voltar para o mercado financeiro com essa experiência empreendedora, sim, com a paixão lá jovem, aí mais maduro,
para construir um pouco desse projeto que eu estou construindo hoje. E, enfim, a gente pode explorar um pouco mais, mas não vou ficar no monólogo aqui. Não, legal pra caramba, cara. Poxa, eu não sabia dessa trajetória, não, cara, aí desse empreendedorismo que você teve voltado para essa área do varejo também, de óculos, de importação e tal. Tem algumas coisas também, depois não é o caso aqui de eu falar da minha história, mas Sim. Tem algumas coisas de experiência também que eu tive voltado para isso, bem legal, cara. E aí, então a gente chega primeiramente na Forever, né? Isso. Foi aí que o teu retorno já foi com a abertura da Forever? Já foi com a abertura da Forever, mas tem um pano de fundo ali bem legal também, que em 2019 eu decido então voltar para o mercado com uma outra visão e com essa maturidade eu começo a conversar com pessoas do mercado que eram amigos para tentar entender qual era o melhor caminho. Não só o melhor caminho do que é óbvio de ganhar dinheiro no curto prazo, mas o melhor caminho de um jogo infinito, né? Eu postei um texto recente com relação à notícia aí que a gente vai conversar mais para frente. E eu falei disso, assim, eu realmente estava numa fase que eu queria procurar um jogo que eu tivesse disposto a jogar por muito tempo. Sim. Independentemente do que acontecesse, eu estava disposto a jogar aquele jogo. E aí comecei a conversar com algumas pessoas e tem um amigo que chama João Henrique Fernandes, eu não sei se você vai lembrar dele também, ele é da nossa época. O apelido dele na época era João Capoeira. O João, ele trilhou uma carreira brilhante no mercado financeiro. Ele é um menino de Londrina, cara que, na verdade, não tinha todas as condições para trilhar o que ele trilhou. E hoje ele é um private banker do Credit Suisse e mora em Genebra. É um cara assim, de um nível muito alto dentro do mercado financeiro brasileiro. Assim, ele é reconhecido no Brasil como um dos principais bankers e tal. Legal. E o João estava de férias aqui, de 2019 para 20, eu fui trocar uma ideia com ele. Falei, João, tô pensando em voltar para o mercado financeiro, mas, cara, eu sou um cara empreendedor. E aí, o mercado financeiro ele tem duas vertentes específicas, uma que chama Private Equity e outra Venture Capital, que é você investir em empresas, né? Empresa de economia real, não investir em empresas listadas na bolsa. E como eu sou um cara, como eu comentei com vocês, eu não sou um cara que tem a cabeça de trader, de ficar olhando para bolsa, gráfico, etc., mas eu sou um cara de business. Eu sou um cara de entrar dentro do negócio e querer entender o business na vírgula. Sim. E eu falei, cara, acho que Private Equity e Venture Capital faz sentido para mim. Mas, cara, Private Equity e Venture Capital fora do eixo Rio-São Paulo praticamente não existe. Então, o que você tem hoje no Brasil de Private Equity e Venture Capital agora está melhorando. Mas na época, cara, era basicamente Rio-São Paulo e eu não queria mudar daqui, casado, com filhos e tal. E aí eu falei isso pro João. Falei, João, cara, tô pensando, o que você me fala? Aí o João me falou uma frase que eu nunca vou esquecer, assim, e eu conto essa história sempre. Ele virou para mim e falou assim, por que você não abre uma assessoria de investimentos? Aí eu falei, puta, cara, mas... Assim, sem demérito nenhum, hoje foi isso que eu fiz, no fim das contas. Mas na época eu olhei e falei, pô, tem 9 escritórios de assessoria aqui em Londrina, não tem diferenciação nenhuma. Pô, eu sou um cara empreendedor, eu gosto de fazer coisa diferente, eu gosto de moldar o negócio com um propósito de valor diferente, etc. Eu falei, cara, eu não vejo como eu me plugar, na época, né, o principal player era a XP, eu falei, não vejo como me plugar em mais um escritório e tal. Ele falou assim, cara, ele falou, você tem razão na tua leitura, mas tem um ponto que pouca gente está enxergando. Ele falou, essas assessorias vão evoluir. Se você olhar o mercado americano como exemplo, uma proxy, as assessorias na década de 70, nos Estados Unidos, elas se transformaram nos bancos de investimentos regionais. Elas que foram se transformando em banco de investimento regional. E aí, no banco de investimento regional, você pode fazer tudo, não só assessoria. Você faz private equity, você faz venture capital. Aí a gente pode entrar um pouco no que isso significa, mas você tem várias caixinhas dentro do banco de investimento regional. Ele falou, cara, por que você não faz isso já mirando em montar um banco de investimento regional? Eu falei, pô, isso me agrada. Isso mudou, me atrai. Porque aí você mudou totalmente a dinâmica. Esse é um jogo que eu estou disposto a jogar. Sim. E aí me aprofundei e falei, tá, mas aí eu vou com quem? Ele falou, cara, para começar a assessoria vai no BTG. Porque para montar o banco de investimento regional, é melhor você estar plugado no BTG, que já é banco de investimento. A XP ela nasceu por um caminho de corretora e está se transformando em banco. O BTG nasceu banco. E depois ele foi desenvolvendo a assessoria. Sim. Ele falou, cara, vai nos caras, que os caras são muito bons como banqueiro de investimento. E aí você vai lá sugar todo o conhecimento deles para construir essa assessoria. Eu fui, montei meu plano de negócio, apresentei para o BTG. Eu não tinha um cliente, não tinha R$1 de cliente, porque o normal da indústria é, pô, você tem carteira, sai do banco e tal. Eu tinha R$0 de carteira, montei um plano de negócio, fui no banco, o banco gostou. Falou, cara, gostamos de você, gostamos da tua ideia, vai atrás de mais 2 caras ali para você
montar esse negócio, porque você vai abrir sozinho e tal. E aí eu fui, encontrei 2 sócios na época, e a gente assinou o contrato com o BTG. A ideia, na verdade, era fazer uma coisa um pouco mais lenta, só que a pandemia veio e acelerou tudo. E a pandemia, nesse sentido, para mim, foi muito positiva. Porque o que eu ia fazer esse meu negócio de óculos, eu brinco que ele não morreu até hoje, né? Eu tenho estoque de óculos comigo até hoje, eu só não faço nada com ele. Mas eu tenho muito estoque de óculos comigo hoje. Só que na época eu tinha uma ideia de, cara, vamos montar um e-commerce, vamos vendendo aos poucos. Eu tinha um outro sócio daí que veio para fazer esse trabalho de earn-out, né? De, vamos vendendo o estoque. Quando veio a pandemia, eu virei e falei assim, não vai ser 1 ano, 2 anos, vai ser agora. Eu vou sair agora. E aí eu tomei a decisão de voltar, assinei daí o contrato com o BTG. Nesse meio tempo, quando eu chamei esses 2 sócios, só para falar ali e conectar com o começo da Forever, sim, a gente estava iniciando o projeto, tinha um outro nome, chamava Lever, era um outro nome que é alavanca em inglês, né? E aí a gente estava quase iniciando o projeto quando um outro escritório de assessoria aqui da XP, que era um escritório menor, que chamava Forte, ficou sabendo, eles ficaram sabendo e tal, e eles entraram em contato, falou, o BTG também entrou em contato com a gente não tem certeza se a gente vai, mas se for pra gente unir forças, a gente tope junto. E aí a gente, na largada, a gente se uniu. Forte, Lever, Forever. Exatamente, tirou o T do Forte, o L do Lever e fez Forever. Foi exatamente isso. Então, dezembro de 2020, a gente começou o trabalho com a Forever Capital. Então, exatamente 2 anos e 4 meses atrás, 2 anos e 3 meses atrás, a gente iniciou esse projeto com assessoria de investimentos, em parceria, né, contratado pelo BTG Pactual. E aí, cara, a história foi... se você me perguntasse há 2 anos atrás, lembra que eu falei que eu queria jogar um jogo infinito? Isso. Eu não estava com pressa, assim. Eu estava num outro momento de vida, não tinha pressa. Sim. Não estava na loucura de, preciso fazer dar certo amanhã. Eu queria plantar, continuo querendo, tá? Mas sim, falo o verbo queria, porque quando eu fui mais lento, foi quando foi mais rápido. Então, se você me perguntasse, Pedro, daqui 2 anos e meio, você estaria sentado aqui contando para eles a história de uma fusão onde a gente já está montando um banco de investimentos regional num tamanho até relevante, sim, eu ia falar para você que você estava ficando louco. Nem a pau. Que ia falar, não, daqui 10 anos. Tá louco, daqui 10 anos eu vou estar, cara. Pode devagarzinho. A velocidade que as coisas estão acontecendo hoje é absurda e a gente percebe que quando você tem uma capacidade de fazer uma releitura do que já vem sendo feito, igual você falou, tinha 9 escritórios de assessoria, né? Sim. Aqui. Se a gente fosse olhar para isso, estava na roça, porque se puxar o Cresce de Londrina, tem 300 imobiliárias aqui, cara. Perfeito. Você entendeu? Então, a gente realmente tem que bancar, tem que peitar a situação, porque sempre tem uma condição de você se diferenciar, né? Se colocar numa nova proposta de valor. Total. A gente vê até pelo mercado imobiliário que a gente está hoje tentando, de forma humilde, mas a gente fala em reeducação do mercado, né? Sim. Desvincular investimento, no caso do imobiliário, de valor de metro quadrado e tal. Mas é muito legal ver, né, essa notícia que está aí amplamente difundida, dá um orgulho, né, para a gente aqui, que está aqui, que é uma cidade, ver uma empresa tão jovem, vindo através de um londrinense, participar de uma operação tão relevante com a Apex Partners, né? Perfeito. Que é o grupo. Perfeito. E aí vocês então concluíram agora uma fusão que, somado, dá uma carteira administrada de 4 bilhões em ativos, é isso? Perfeito. Então a gente... São do Espírito Santo. São do Espírito Santo. Olha que interessante. Espírito Santo, Londrina, improvável, né? Porque está tudo no eixo Rio-São Paulo. Totalmente. O objetivo, imagino que seja democratizar o acesso ao mercado de capitais fora desse eixo, né? Perfeito. Que é justamente o que você estava falando, né? Que ninguém olhava para esse aí, né? Fora do eixo Rio-São Paulo, né? Exatamente, cara. A gente acabou evoluindo essa visão de banco de investimento regional, olhando para a seguinte lógica, né? E aí tentar explicar de maneira simples. O banco de investimento, ele tem, no Brasil, ele sempre foi concentrado em São Paulo, e não quer dizer que a gente nunca atuou fora de São Paulo, e aí esse é um ponto importante. Os bancos de investimento, as corretoras, as grandes corretoras, etc., o centro de inteligência delas sempre ficou em São Paulo. Esse centro de inteligência, ele se plugava em outras regiões somente com o time comercial.
Então ele não tinha a inteligência de estruturação, gestão de produtos lá na ponta. Quando a gente fala de ter o banco de investimento regional, significa o seguinte: ao invés da gente ter só assessoria que vende produtos estruturados pelo BTG lá em São Paulo, a gente passa a estruturar produto aqui. Então eu passo a estruturar produto de dívida, eu passo a estruturar produtos de fundos localmente. Então eu vou encontrar uma empresa aqui, eu sempre dou um exemplo da Bela Agrícola, né? A Bela Agrícola, ela emitiu uma dívida, emitiu um CRA, e a Bela Agrícola estruturou esse CRA com o time de estruturação do BTG lá de São Paulo. Então, a Bela Agrícola pega o avião, vai a São Paulo, estrutura a dívida dela, aí ela volta para Londrina, o BTG pega aquela estruturação, ele que estrutura, ele que põe toda a inteligência, ele que ganha o pedaço maior do bolo, depois ele só vira para mim e fala assim: viu, Pedro, vende agora o CRA para os teus clientes, eu vou te pagar um FII pequenininho. E não tem nada de errado nisso. Sim. O banco está fazendo o trabalho dele, ele faz isso muito bem. O que a gente trouxe de diferenciação foi, olha, tem casos que o banco não faz. Então, o caso da Bela Agrícola, o banco faz. Mas tem um monte de caso aqui na nossa cidade que se o banco, se entrar em contato com o BTG e falar: eu quero fazer uma emissão de dívida, um CRA, que é um crédito privado, o banco vai falar: putz, o tamanho não faço, não faz sentido para mim e tal. Pra gente faz. Sim. E eu posso fazer isso dentro de casa. A única coisa que a gente tem que ter é capital intelectual aqui. Então, a tese de construção de banco de investimento regional, ela parte do princípio de que a gente vai levar a competência intelectual para a ponta. Eu não vou levar só o vendedor, só o distribuidor que vai ser comissionado. Eu quero levar o cara que estrutura, eu quero levar o cara que origina, eu quero fazer toda a parte da cadeia, né, de mercado financeiro, que é originação, estruturação, gestão e distribuição. Então, conectando aí com a história da fusão, a gente tinha já essa visão, mas como eu falei, a gente preferiu começar pela distribuição, né? Então, obrigado. A assessoria de investimentos, ela é o canal de distribuição. A gente começou pela assessoria, a gente sabia que a gente tinha que construir as outras caixinhas, né? Caixinha de estruturação e de gestão. E aí, cara, eu fui no BTG há um ano atrás e cheguei para eles com o projeto e falei: olha, mostrei como se fosse um roadmap, assim, falei: cara, a gente tem distribuição, a gente até origina bem, mas a gente não faz estruturação e gestão nenhuma. Essas duas caixinhas estão faltando e a gente colocou como se fosse uma linha do tempo ali de quando a gente ia colocar isso para rodar. Uhum. Quando eu falei isso, um dos sócios do BTG que estava nessa reunião falou assim: cara, vocês estão falando uma parada meio parecida com outro escritório lá do Espírito Santo. É a mesma coisa. Vocês estão falando o mesmo plano, só que um no Espírito Santo e um no Paraná. Ele falou: vou te apresentar os meninos e tal. E eu falei: ah, pô, beleza, legal. E aí, em junho do ano passado, tinha um evento do BTG em Nova York, que era um evento para os principais escritórios, tal. A gente já estava entre os top 15, estava indo super bem a operação. E aí fomos para Nova York, eu chego em Nova York e conheço os caras. Quando eu sento para conversar com os caras, parecia que o meu sócio agora, né, de Vitória, ele falou: cara, parecia que ele falou assim, parecia que você estava forçando a conversa, porque tudo que eu estava falando, parecia que estava moldado exatamente para a visão, mais até do que o tamanho. E eu estou falando disso porque, obviamente, na notícia sai lá, né, 4 bi e tal, mas o que nos uniu não foi o aumentar de tamanho. Sim. O que nos uniu foi, cara, qual que é a visão que a gente tem para 10, 20 anos? Isso fazia muito sentido. E ele estava falando: cara, eles já estavam há mais tempo, eles tinham 9 anos de empresa, então maiores e um pouco mais estruturados. Ele falou: cara, nós estamos testando essa tese aqui no Espírito Santo, e a gente estava esperando um parceiro certo para a gente ir para o Brasil. Top. Aí ele falou: e achamos vocês. Agora é a hora da gente unir forças e ir para o Brasil inteiro. Muito bom. E aí a gente, enfim, negociações e contratos, é um negócio super complexo, porque já eram empresas, no total você está falando de 210 pessoas nas empresas combinadas, então empresa com, enfim, faturamento já próximo de centena de milhão, então você está falando de negócios extremamente relevantes, que demorou para a gente conseguir finalizar. Janeiro desse ano a gente finalizou a fusão, e aí a gente divulgou na Exame. Na verdade a gente não tinha muito controle de quando ia ser divulgado, a gente só assinou o contrato e esperamos a mídia ficar sabendo, né? Você vai, enfim, soltando, né? A gente soltou um press release ali e agora saiu, e aí ficou algo mais público, essa fusão com a Apex. E agora, cara, esse é o sonho é construir o principal banco de investimento regional do Brasil. E aí, enfim, posso soltar um spoiler aqui para vocês, porque já está assinado, então não tem mais. Não saiu ainda nas mídias, então estou dando primeira mão aqui, né? Que massa, que honra, né? Mas deve sair muito em breve também,
que o BTG entra de sócio na operação. Então a gente fez a fusão e o BTG entra com uma participação no negócio, fazendo um aporte dentro da empresa para a gente criar esse projeto de expansão para os próximos 10 anos. Porra, que legal, Parabéns, cara. parabéns. Parabéns. Muito bom, cara. E agora, entrando aí de uma forma bem interessante, a gente vê que existe um embate, né? Um embate paradigmático entre o mercado de capitais e o mercado imobiliário, né? Que aí é o nosso negócio. Inclusive, a gente teve uma conversa, né, sobre isso daí há o quê? Um ano e meio. Um ano e meio atrás. Mais ou menos isso aí, né? Onde a gente falava justamente desse embate que o Renato tá trazendo à tona aí, que é a questão do corretor, né, do imobiliário sempre defender o imobiliário e quem está... E o assessor sempre defender o investimento. Sempre. E é um negócio, cara, que vai bem contra, assim, a nossa cultura, a maneira que a gente pensa, tal, né, cara? E a gente estava falando até um pouquinho antes, né, Pedro? Justamente que você também tem essa visão, né? Sim. De somar forças, né, cara? De entender que, né, quando você fala de investidores, por exemplo, tem um momento que o mercado imobiliário pode estar melhor, tem um melhor momento para sair, melhor momento para comprar, né, ações, enfim. Então é uma coisa que a gente queria entrar nesse assunto justamente para ouvir também a tua visão acerca disso, né, cara? Legal. Que acho que é isso, né, Renato? Porque a gente sempre, quando a gente idealiza algum negócio lá na imobiliária, até fora do varejo, a gente procura ter uma visão de longo prazo e que ela esteja conectada com o propósito da G1, que é melhorar a vida das pessoas, que a gente sempre brinca, fala, é romântico, mas a gente acho que consegue viver isso na prática, tanto da porta para dentro, quanto levando isso para os nossos clientes. E quando a gente vê a possibilidade da gente unir expertises com pessoas, fazendo aliança corporativa ou não, que seja simplesmente um intercâmbio de negócios, de conseguir proporcionar para o cliente uma honestidade, sem você fazer uma defesa tendenciosa do teu negócio, eu do meu, você do seu, visando contribuir para que no fim o benefício seja todo é lógico, né? A gente cumprindo o nosso papel, mas que o privilegiado, o benefício seja do cliente, né? Perfeito. Como é que você vê hoje essa necessidade, a gente vê que grita essa necessidade dessa rivalidade, sei lá, se a gente pode chamar assim, cair por terra, porque realmente a gente precisa ter diversificação, a gente precisa ter honestidade. Sim. E o mundo não está mais tolerando, a velocidade dessa informação não tolera mais migué, né? Colocar o cliente no centro, né? A gente falava disso, falava também de que muitas vezes alguns investidores eles vêm, consultam a gente, né? Eu tô com tal imóvel, o que você acha? Ou tal rentabilidade, ou tal operação imobiliária, e aí depois ele vai lá em você também, né? E fala assim, Pedro, cara, eu tô com tal negócio e tal, será que é melhor colocar aqui? Sim. Então, assim, na realidade, cara, estar próximo, né? Nós estarmos próximos, isso aí só soma forças. E quando o cliente lá na ponta, ele identifica que a gente está falando a mesma língua, né? E que no final do dia a gente quer, como o Renato falou, exercer o nosso propósito, né? A gente quer melhorar a vida daquela pessoa, cara, e a gente tem que somar forças mesmo, porque vai ter um momento para cada situação, né, Pedro? Total. Cara, é muito curioso a gente trazer esse assunto agora, depois da gente ter tido aquela conversa, porque acho que a gente teve uma leitura muito similar com relação à importância de trazer para o cliente uma visão holística, né, 360, colocando ele no centro, etc. Acho que isso foi muito óbvio. Na época a gente acabou não traduzindo isso em nada prático, mas curiosamente a Apex, ela já faz isso de uma maneira prática lá no Espírito Santo. Real estate. Eles operam muito forte no real estate e eu fui entender o que significa operar muito forte no real estate. E é muito forte mesmo, tá? Você está falando e aí a gente já entra no detalhe, mas eles têm hoje mais de 1 bi de capital comprometido em investimentos imobiliários que passam por eles. E aí como que funciona o trabalho deles? E aí, cara, eles tiveram uma sacada genial, assim, que é essa visão de conexão de ecossistema e de cada um cumprir o seu papel nessa cadeia. Uhum. Quando você vai conversar com os caras da Apex, eles falam assim, a gente não constrói, a gente não comercializa, a gente pode até originar, mas não precisamos originar todos os negócios. O que a gente faz é arrumar dinheiro. E a gente arruma dinheiro para investimentos em mercado imobiliário. E a gente organiza esse dinheiro olhando para TIR, olhando para cálculos
comparativos com outras classes de ativos. Então, o que eles fazem lá? Vocês, por exemplo, originam um terreno aqui. E aí vocês falam, cara, para construir eu preciso de 50 milhões para construir um prédio aqui em cima desse terreno, o permutante quer X%, tal, a gente originou e nós vamos comercializar. Então vocês vão ganhar uma taxinha na originação, a gente resolve o problema do permutante que não tem dinheiro às vezes para construir o prédio, eu vou nos meus clientes e capto 50 milhões de reais para levantar o prédio. E a gente faz isso com uma divisão de responsabilidades muito importante, que é aquela coisa do conflito de interesse e tal. Eu preciso garantir para o cara que, cara, eu estou investindo 50 milhões aqui, eu estou te falando que vai dar determinada TIR, então eu tenho que ficar em cima da construção, do time de entrega, do não sei o quê, porque eu tenho que entregar o retorno. E o cara entra no equity, tá? Ele entra na participação do prédio, ele não entra com uma unidade do prédio. Ele entra de sócio no prédio. Então eles fazem isso lá em Vitória. Eles têm 600 investidores só de mercado imobiliário. Putz, que massa. A gente tem 6 mil clientes hoje depois da fusão e 600 são só do mercado imobiliário. Então a gente basicamente faz o funding, a gente fala. A gente capta a grana de maneira profissional. Isso já existe. Você tem os condomínios, tem os 2, 3 amigos que fazem, mas isso é muito amador, né? Então pega lá, 10 caras se juntam. Faz tal e fica de uma maneira meio amadora ali, faz um cálculo meio de padeiro, né? Ah, vai dobrar, vai não sei o que lá. E beleza, que não tem nada de errado. Mas assim, é uma etapa do negócio. Eles olharam para isso e falaram, não, primeiro que a gente consegue levantar dinheiros maiores. Então, por exemplo, agora eles acabaram de levantar um que é o principal prédio de luxo de Vitória. Se vocês forem para lá, eu faço questão de vocês irem visitar e mostrar para vocês. O principal prédio de luxo de Vitória, eles levantaram 150 milhões de reais com investidores. Então, cara... Ponto número 1, pegaram uma construtora local, a construtora construiu, você não fica na pressão do financiamento de ter que... Não tem, porque o dinheiro é garantido. 150 milhões de reais, você vai terminar a obra sem a pressão de ter que vender. O que faz? Não fica queimando tabela, não fica tendo que acelerar, porque o investidor está ali com visão de longo prazo, sabendo que ele vai ter o retorno. Vai ter o retorno. Então, pô, enfim, sem entrar muito no detalhe, mas olha a sacada. Você chega lá, o cara fala assim, não, eu nunca vou ter o meu imobiliário, meu negócio não é imobiliário. Sim. A Apex não vai ter uma imobiliária. Sim. Ela não vai ter uma construtora. Nunca. Mas ela tem uma competência que é de levantar grana e explicar para esse cara por que esse investimento imobiliário é bom na matemática. Não se o empreendimento imobiliário em si é bom. Mas ele consegue olhar e falar assim, me passa a conta agora que eu faço. Legal. Pô, e nós vamos controlar a conta. E a conta no tempo também, o dinheiro no tempo. Perfeito, tudo, né, no tempo e controlando. Não, mas esse cara ele tá superestimando que a obra vai terminar em 6 meses. Não vai. Tipo assim, a gente vai no detalhe para mostrar pro cara riscos, retorno, que é uma coisa que pouca gente faz. É verdade. Porque as pessoas não têm coragem de falar de risco. Eu sou, assim, confesso que eu sou bastante leigo no mercado financeiro. A gente conhece, tem conhecimento geral e muito superficial, mas né, esse tipo de operação que você está falando é uma curiosidade pessoal minha. Qual que é a diferença disso para o crowdfunding? Cara, um crowdfunding, ele, assim, confesso que eu também nunca vi um crowdfunding para mercado imobiliário, tá? Eu nunca vi essa ferramenta específica para o mercado imobiliário para a gente unir. Mas ele é similar. Se eu fosse dizer conceitualmente, o que você está fazendo no crowdfunding e o que você está fazendo nessa estrutura que a gente chama de uma estrutura de fundo, tá? É um fundo imobiliário, só que ele é local, ele é single name. Então eu faço um fundo imobiliário, que a gente chama de oferta privada, que é só para as pessoas específicas, então não é uma oferta pública, em bolsa e tal. O crowdfunding já coloca isso de forma muito democrática, né? Isso. Eu vou te mostrar depois, existe uma empresa que é crowdfunding específica de mercado imobiliário. Pô, perfeito, é isso. Só que é para um investidor mais qualificado, é o cara assim, não é cheque super alto, mas é o cara que está querendo investir 500 mil, 1 milhão e tal, que tem essa grana para investir. Não precisa também ser o cara, no nosso caso, a gente nem quer o cara de 30 milhões. Que quer vai investir sozinho, porque ele precisa da gente. Né? Que é um cara que quer o lastro imobiliário também, né? Que gosta disso, né, cara? E aí, falando dessa nossa visão, como que a gente olha hoje, já que eles já têm isso, como que eles olham a carteira do cliente? A gente larga o ano, literalmente, a gente apresenta um plano financeiro para o cliente falando quantos % do dinheiro dele tem que investir em imóvel. Então a gente fala pro cara, ó, baseado no teu perfil, baseado no que você tem de imóvel hoje, baseado no que você tem de liquidez, a gente sugere que você aumente a posição de imobiliário para ficar adequado com o nosso asset allocation, né, que é a alocação de ativos global. E aí a gente passa a fazer um atendimento muito mais completo para o cliente, sem a tentativa de querer virar imobiliário, sem a tentativa de falar, vou virar. Não vamos virar. Sim. Mas nisso a gente é bom. Em fazer conta, em olhar para TIR, em olhar para resultado, em olhar na vírgula
né, fazer auditoria, a gente traz daí auditoria de obra, a gente olha, cara, no detalhe para poder entregar para o cliente um serviço transparente. Porque a sensação que a gente tinha é, como o mercado imobiliário, aí eu elogio o mercado. É mais difícil de dar errado, as pessoas não fazem muita conta. Assim, essa é... Cara, porque realmente é mais difícil de dar errado. Sim. Então, cara, foda-se, compra lá o terreno que vai todo mundo fala assim, na pior das hipóteses vai corrigir a inflação. E é verdade. É verdade. E é verdade. Só que só corrigir a inflação vis-a-vis o liquidez faz sentido? Não sei se em todos os casos faz sentido. Alguns casos com certeza faz. Sim. Né? Mas então, essa questão da liquidez tem que ser levada em tem consideração. que ser levado em consideração. Né, Pô, se não tem liquidez, tem que me entregar um retorno maior. Sim. Né? Muito maior do que simplesmente o IPCA ou simplesmente o CDI. Então, aí você começa, cara, a trazer para o cliente, e eu acho que nisso a gente teve muita sinergia, no fim, a trazer a transparência, cara. O que a gente quer é falar assim, o primeiro, se qualquer cara falar que não tem risco investir no mercado imobiliário, corre. Se qualquer cara falar que não tem risco investir comigo, corre. Sim. Por isso que sai pirâmide. Os caras me perguntaram, como é que o cara do Palmeiras cai numa pirâmide? Porque a galera, cara, não quer saber do risco. A galera quer saber só do retorno. E o nosso papel lá, a gente fala, cara, a gente sempre fala do risco. O cliente vem pra mim e fala assim, eu quero risco zero. Sabe o que eu respondo? Não existe. Não existe. Mas nenhuma e eu perco o cliente por isso. Investimento. E eu perco o cliente por isso. Sim. Não existe risco zero. Então, o que a gente traz é tentar trazer essa transparência. A gente enxerga o mercado imobiliário como um baita ativo. Eu, na minha pessoa física, quero investir mais em imobiliário. Sim. Não tem nada de errado nisso. Até porque você precisa, né? Eu li agora, essa semana, que saiu um relatório de uma consultoria britânica, a Knight Frank, que os super ricos agora, eles destinam 2/3 da fortuna deles para o mercado imobiliário. Então, eu não sou super rico, então... Não. Não, mas é justamente por isso que eu conto isso daqui, ó. Veio bem a calhar, né? Então, em 2022, os milionários tinham mais ou menos cerca de 2,9 imóveis no seu patrimônio. E agora esse apetite aumentou para 3,7. Então, eu acho que a gente está aqui também para dar uma força nesse ponto, né? A gente trocar essa expertise. Total. Mas eu tô brincando, o Pedro. Brincando não, né? Porque realmente, eu tô brincando, mas tô falando sério. Né? Falando sério. Mas agora sim, eu acho que essa parte da conversa, falar de dinheiro, falar de mercado financeiro é muito cinza, né? Quando a gente fala de negócio. Agora vamos partir para uma parte que é ótimo, né? Perfeito. Não, primeiro ressaltar que, eu achei muito legal isso daí, só antes do Renato entrar na segunda parte. Flow. Não, quebrei não, cara. Partir para partir, peraí. Dizer, Pedro, que a gente está olhando muito também, né, para operações aí no mercado imobiliário, que com certeza a gente vai conversar mais, cara. Vai conversar. Eu já sei de algumas coisas que a gente tá falando aqui, vai encaixando pecinha. Vai encaixando um monte de pecinha aqui, cara, porque a gente tá com um departamento aí de desenvolvimento imobiliário na imobiliária bem legal, cara, que a gente tá com várias oportunidades, várias situações aí que com certeza vai encaixar bastante aí para isso que vocês estão olhando, cara. Vamos falar. Às vezes cheques não tão altos, né, cara? Que quando você vai para São Paulo, a gente teve uma situação... Isso é democratizar investimento imobiliário. Exato. Tá? Porque hoje, cara, muita gente não tem grana para comprar os filé mignon, não tem grana para entrar de sócio numa construção, num desenvolvimento relevante, porque, é só as mesmas pessoas que têm grana para isso. Exato. Então você democratiza também, né? O crowdfunding vai na ponta mesmo, mas a gente pode ser uma etapa desse processo. Exato. Então, com certeza, a gente vai falar muito disso. Vai sair. Né, cara? E antes de você ir pro próximo, só pegando um gancho do que você falou que o mercado financeiro é complexo e eu queria falar, antes disso, o tanto que o mercado financeiro é simples. E eu falo isso pro meu time, o mercado financeiro é muito simples. Tá? O mercado financeiro, ele basicamente, você tem 2 tipos de pessoas. Pode ser jurídica ou física, mas é 2 tipos de pessoas. A pessoa que poupa, que tem dinheiro poupado, e a pessoa que precisa de dinheiro, e aí eu não vou falar de endividado, mas a pessoa que precisa de dinheiro para desenvolver algo, cara. Desenvolver projeto, desenvolver alguma coisa. Então, basicamente, o mercado financeiro cria mecanismos de unir esses 2. Então, quando eu falei da Bela Agrícola, é a união dessas 2 coisas. A Bela Agrícola quer desenvolver, quer plantar mais, né? Enfim, quer botar grana em silo, sei lá. Quer botar grana em silo e tal. Isso desenvolve a nossa economia local. A gente brinca que nós somos agente de desenvolvimento econômico regional agora. Nós não somos mais assessor de investimento. Porque, no fim das contas, o que eu quero fazer é conectar. Não sei se você sabe, mas, cara, a gente tem acesso à poupança. Tem um monte de grana aqui em Londrina, poupada.
essa grana poderia estar fomentando um negócio aqui. Sim. Só que não tem mecanismo. Não existe um mecanismo profissional, não existe um mecanismo transparente e pessoas com competência, capacidade intelectual para estruturar esses mecanismos e conectar essas duas pontas. A gente está ousando se tornar isso aqui. Os bancos de investimentos já fazem isso muito bem. Então o mercado financeiro, cara, ele é super simples. Sempre que você pensar, pô, eu tô precisando de dinheiro para desenvolver qualquer coisa, mercado imobiliário, a tua empresa, a tua startup, cara, qualquer coisa, você provavelmente precisa buscar esse dinheiro em algum lugar. E a gente está acostumado no Brasil a buscar esse dinheiro em banco. E aí uma curiosidade. Nos Estados Unidos, quando a pessoa precisa financiar um negócio, precisa financiar uma ideia, um projeto, em 20% das vezes ela busca o dinheiro no banco, no sentido de pegar o dinheiro emprestado do balanço do banco. É dinheiro do banco, literalmente, que vai para ser emprestado para a pessoa. Nos outros 80% são mecanismos de mercado de capitais que conectam poupadores e tomadores, empreendedores, via esses mecanismos, e aí quem faz isso é o banco de investimento. O banco de investimento não põe o dinheiro dele, ele só cria, ele só conecta e cria o mecanismo. Sabe quanto é no Brasil? 90% é via balanço do banco. 10% é via mecanismo de conexão. Olha a oportunidade de mercado. Foi esse que a gente olhou. A gente falou, cara, se for de 90 para 70, não vai a 20, igual aos Estados Unidos. Sim. Mas se for de 90 de balanço bancário para 70, já é lindo. Já. Não, é um gigantesco. Sim. Então acho que essa é uma visão mais simples aí de pensar que toda hora que você estiver investindo dinheiro, você está ou emprestando para alguém, ou emprestando para um banco, ou pegando de alguém. É sempre assim. É sempre essa relação. Então, só para simplificar. Nossa, aí o mas mercado. Legal. Ó, eu não queria... eu sei que o tempo urge, né? Sei lá, acho que talvez esse aqui é o episódio mais longo da história do Cantar de Pedreiro. Eu avisei. Ainda não? Eu avisei e eu vou te falar uma frase que quando eu gravei o podcast com o Alfredo Soares, do G4... Agora vai ficar. Agora vai ficar mais longo. Não. Quando eu gravei com o Alfredo, ele sentou na mesa, eu vou falar a mesma frase que ele, porque eu admiro muito o Alfredo, meu amigo. O Alfredo veio pra mim, eu não sou o mais talentoso, mas eu sou competitivo. Ele falou... Eu vou fazer o podcast mais longo, pode não ser o melhor, mas o mais longo vai ser meu. Alguma marca eu vou vencer de alguma forma. Então, cara, hoje aqui eu tenho o objetivo de ser o mais longo podcast. Pode não ser o melhor. Não, mas o que a gente vai fazer aqui... Cara, tem tanto conteúdo, tanta coisa para explorar que se deixar a gente vai até meia-noite. Mas uma coisa, então, tá bom. Vamos, então, quebrar uma outra marca. Talvez eu não sei não. Eu não sei se você... já falou alguma vez sobre esse assunto que eu vou abordar, que eu tenho, na verdade, uma conexão pessoal com ele, que é a questão do seu filho, do seu segundo filho, Nicolas, que foi diagnosticado com a síndrome de Down, certo? Isso. E a gente sabe que, assim, a gente está aqui no flow corporativo da vida, essa vida dura, essa vida cinza, como eu falei, e muitas vezes a gente não para se experimentar, para olhar para dentro da gente e permitir a gente ser quem a gente é lá dentro da essência. Quem que é o Pedro, pai, né, do Nicolas? Como é que essa notícia veio para você? Eu tenho curiosidade de saber disso, porque eu também recebi uma notícia bomba no passado a respeito do meu filho, ao meu respeito, inclusive, também. E como é que veio essa notícia para o empreendedor internacional, super empresário, né? Que nessas horas a gente desmonta tudo, né, cara? Sim. Como é que veio isso pra você aí? Como é que tá sendo vivenciar com isso daí? Cara, assim, primeiro, ser pai do Nicolas e do Você Benjamin... já falou sobre isso, publicamente? Publicamente, não. Ser pai do Nicolas e do... Então, primeira mão. Mais uma. Ser pai do Nicolas e do Benjamin, né? Porque eu gosto sempre de falar do Benjamin, porque ele tem muita importância também na minha vida. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, disparado. E sobre a história do Nicolas, essa semana eu estava no BTG e a última vez que eu tinha encontrado ele, aí eu posso entrar nesse episódio, tinha sido exatamente o dia que eu tinha descoberto o diagnóstico do Nicolas. E ele olhou para mim e falou: e aí, cara, a última vez que eu te encontrei, você estava destruído. Eu falei: cara, eu queria te falar que aquele dia eu achava que era o pior da minha vida. Mas, na verdade, foi o melhor dia da minha vida. É isso. Então, aquele dia, cara, mudou tudo pra mim. Mudou como eu enxergo a vida, mudou minha relação com a minha mulher, mudou diversos aspectos daquilo que eu enxergo como importante. Então,
eu recebi a notícia aí falando do dia, que também é uma loucura da vida, assim. Eu estava, você falou internacional, eu não sou tudo isso que ele está falando no podcast, tô dizendo internacional, mas curiosamente eu estava na Itália. Legítimo, cara. Eu estava num evento do BTG, num castelo, na vinícola do André Esteves. Eu estava sentado numa mesa, almoçando, parecia um filme, cara. Eu mandei uma mensagem pra minha mulher, sei lá, 30 minutos antes dela receber a notícia e me ligar. Eu mandei pra ela e falei, amor, eu tô vivendo um filme. Porque eu nunca tinha experimentado aquilo, assim, aquele nível de beleza, um castelo do século XVII restaurado, com uma vinícola, um negócio maravilhoso, assim. Eu tava junto com o André Esteves, cara, tomando vinho e tal, ou seja, eu tava no, talvez, o ápice do meu sucesso até profissional, porque eu tava ali sendo reconhecido como um dos principais escritórios do BTG Pactual, era uma viagem para os best performers e tal. E, cara, eu terminei o almoço, a minha mulher me ligou e me deu a notícia de que o Nicolas tinha sido diagnosticado com síndrome de Down. E aí, naquele momento, foi um baque, aí para quem não sabe da história, minha mulher é uma pessoa mais pública, então, né, minha mulher é influenciadora, já contou essa história várias vezes na internet, mas para quem não conhece, ele, como assim descobriu, né? Eu descobri, meu filho tinha 4 meses que eu descobri que ele tinha síndrome de Down. Porque meu filho tem um caso muito raro de síndrome de Down mosaico, que significa que ele tem só 35% das células do corpo dele com cromossomo 21. E aí, naquele momento, a gente não sabia o que aquilo significava. Então, quando eu recebi a notícia, cara, eu tive a sensação de que a minha vida tinha acabado, assim. Eu voltei para casa chorando. Eu não sou uma pessoa que chora, então eu não me lembro a última vez que eu tinha chorado. Eu sou um cara super pragmático, equilibrado emocionalmente, assim, não sou um cara que grita, não sou um cara que chora, sou um cara bem flat nesse sentido. Cara, eu chorei copiosamente, assim, durante 2 dias, até que a gente foi, marcamos médico, começamos a entender um pouquinho mais o que estava acontecendo, né, com a nossa vida, conversando com pessoas que tinham filhos e tal. E esse processo foi importante, não tinha como também não passar por ele. Eu brinco que eu tinha vontade de voltar pro Pedro lá daquele dia e falar, cara, vai ficar tudo bem. Mas, na real, naquele momento eu não tinha como saber, né, que ia ficar tudo bem. E aí, assim, enfim, essa história foi evoluindo, a gente foi aceitando, foi compreendendo. O Nicolas, no fim das contas, né, Ele tá com quanto tempo hoje? Ele tá com 10 meses. Legal. A gente tem um lema lá em casa agora, que é a gente só vive um dia de cada vez. Perfeito. Porque a gente não sabe. Literalmente, eu não sei como vai ser a vida do Nicolas. Pode ser que ele não tenha nada. Ele tem uma vida... O que a gente chama, a gente fala que é normal, a gente não, né, é uma palavra em desuso. Isso eu aprendi. Usa o termo típico. Típico e atípico. Típico, exatamente. Para não desagradar as militâncias. Exatamente. Mas ele pode ser que ele tenha uma vida típica, porque a gente encontrou casos na internet de pessoas que foram descobrir que tinham, como o dele, mosaico, foi descobrir que tinha com 20 e poucos anos de idade, enfim. Ou pode ser que não. Porque, ou por pode ser que ele tenha por causa da algumas... aparência, né? Porque tem aquela coisa da característica física. Característica aí física. Você deve estar ouvindo, mas nossa, nem parece e tal. Exato. É igualzinho com o autismo. Você fala do filho, nossa, nem parece que seu filho é autista e tal. Porque é um tipo de coisa que não necessariamente ele tem uma face. Isso é uma coisa que às vezes está muito mais ligada ao desenvolvimento intelectual, à forma como a pessoa enxerga e experimenta o mundo, né? Então, a gente tem que ter, quando a gente vai se aprofundando, eu acho que tem uma linha muito tênue entre você admirar e passar a entender de um assunto e defendê-lo, e a militância, aquela militância chata que hoje a internet deu voz para muita gente chata, que fala tudo, problematiza e tal. Então, eu acho que, assim, é importante a gente falar sobre os assuntos. Eu, por exemplo, estou encontrando aí o jeito mais legal de falar, de modo que eu não penda para nenhum dos lados, nem para a direita nem para a esquerda, que seja uma coisa, como você usou o termo aí, flat, que seja equilibrada, que seja... Porque, cara, tá difícil falar hoje em dia. Você, sobre qualquer assunto, é difícil você se expressar. Sua esposa é influenciadora, né? Então imagina que é cobrança, as pessoas se metendo. Total. Mas assim, eu tenho falado muito com a minha esposa. Primeiro que assim, é o preço que ela paga pela exposição e tá tudo certo. Sim, faz parte do cara, ela ganha dinheiro com isso e, cara, tá tudo certo. Também tem uma etapa, tem uma parte disso que não tem como a gente fugir. Mas eu tenho tentado falar, assim, e é genuíno mesmo o que eu vou dizer.
assim, essa história do mosaico, de vai ter, não vai ter dificuldade, isso já não me importa mais. É isso. Sendo bem honesto, isso pra mim não é relevante. É isso. E eu não falo isso... Minha esposa às vezes fala, pô, mas você não tá sendo positivo. Fala, não é isso. É que, no fim das contas, quando esse tipo de notícia vem, você percebe que tem coisas na vida que a gente não tem controle. Exato. Então, eu vou fazer tudo de melhor pro Nicolas, e ele hoje, com 10 meses, ele não tem nenhum atraso de desenvolvimento. 0. Ele tem exatamente os mesmos desenvolvimentos de um bebê de 10 meses. Ele engatinhou com 7, 8 meses, ele sentou com 6 meses, ele tá ficando em pé, daqui a pouco vai andar, ele balbucia. Ele tem todos os marcadores. Sim. Mas mesmo assim não me importa. Assim, eu não tô ali falando, não, então agora eu só vou ser feliz se... Não. Pô, isso se ele realmente não tiver nenhum atraso. Etc. Cara, isso não muda nada mais pra mim. Eu olho pra ele e falo, cara, ele é meu filho, eu amo ele, não importa. E não é isso que vai fazer a diferença Perfeito. na minha vida. Perfeito. Então hoje eu tô bem... O mais louco disso é você olhar pra trás e se te perguntar, você queria que fosse diferente? Não. Você responder não. Não, mas não é um não isso é com animal, toda a cara. força, cara. É. Assim, eu não queria ter tido outro É a mesma sensação filho. que eu tenho, cara. Eu não queria, de maneira nenhuma, que a minha vida fosse diferente. Eu não fico remoendo, não fico falando, pô, isso foi... E é muito legal isso que você falou, sabe, Pedro? De você ter a certeza de que... Eu estou tentando lembrar exatamente como que você falou, que tem coisas que não dá para mudar, né? Tem Sim. coisas que, tipo, acontece e não tem como resolver, não tem outro jeito. E quando você falou isso, eu lembrei muito do dia a dia do empreendedor, né? Que a gente tem... por natureza, assim, vou resolver. Queremos resolver tudo. Resolver tudo. Você quer resolver tudo. Eu tenho essa Controle. natureza. Na hora eu falo, não, como assim? E assim, é uma coisa que eu sei que eu tenho muito isso, o Renato tem também, você como empresário, você sabe, cara, que às vezes a gente se depara com situações durante o dia, pessoas que chegam pra gente e falam assim, tem que resolver tal coisa, tem isso aqui, aconteceu tal problema. Cara, a gente tem que ter um raciocínio rápido e tem que resolver. Sim. Porque se a gente não resolver, fica acumulando coisas, né? E é interessante, cara, porque quando acontecem coisas na vida, e aí, né, eu acho que todo mundo tem as suas situações particulares, eu tenho as minhas também, né, de situações que acontecem e que realmente fogem, e você fala assim, cara, não tem o que fazer. É a parte que quebra suas pernas. Não tem o que fazer. Foi exatamente isso que me fez sofrer muito, tá? Você imagina você com esse teu perfil, a vida chega pra você e fala assim, não tem o que fazer. É isso aí. Não tem o que fazer. Absolutamente não Absolutamente não tem o que fazer. É. E aí, foi um baita aprendizado. Porque pra mim foi um momento em que eu sofri, não vou falar também que foi, lógico, a vida falou que não tinha como resolver e eu toquei na boa. Não, mentira. Eu sofri pra caralho. Mas hoje, eu consegui aprender que, cara, tá tudo bem. Eu não tenho como controlar isso e tá tudo bem. Tá tudo certo. Então trouxe mais uma camada de evolução. E eu sou um cara, assim, apaixonado por evolução. Eu quero evoluir na minha vida, em todos os aspectos. Aprender, me desenvolver. Eu sempre falo na empresa que o resultado é consequência da minha capacidade de evolução. Principalmente num negócio de gente, igual de vocês, igual ao meu. Sim. Eu falo lá que cara, evolui todo dia, se todo mundo no time melhorar, aprender uma coisa nova, tal, a empresa vai melhorar e a gente vai criar mais valor para essa empresa e etc. Então, eu tenho paixão por isso, então esse foi mais um dos episódios da minha vida aí, talvez o principal episódio da minha vida de aprendizado, que eu não gostaria que tivesse sido diferente. E tá tudo ótimo. E no fim você tá percebe que você pode ter certeza que você é um cara agraciado por isso, por essa situação. Muito mais do que talvez às vezes uma pessoa que não passa por uma circunstância dessa e passa por outras. Sim. Igual o Vinícius também tem as questões dele, eu tenho as minhas e tudo. Acho que o importante é saber que tudo coopera pro bem. Tudo coopera para a evolução. Pra evolução. É isso aí. Bom, parabéns por tudo, pela parte empresarial, pela parte familiar, pelo pai que você está se desenhando cada dia, né, cara? Eu sou muito admirador de pessoas que conseguem evoluir. Tô com outro baita paizão aqui do meu lado, Vinícius. Também é pai de 3. Você é pai de 4? Não. Eu sou pai de 4 crianças. Isso, tá tudo bem. Você já tá entrando no clima da cantada, né, cara? Você, né? Você tem 2, né? Então aqui, a gente olhando aqui, a gente tem, 9 filhos, cara. Bastante gente, hein? Que bom, cara. 7, 8, 9. Que bom, cara. É isso aí. Muita gente, cara. A humanidade precisa 3 viram de 9. pessoas
jovens que tenham vontade de ter filho, essa visão de que filho atrapalha. Eu não vou dizer pra você que os meus filhos... Na minha opinião. Não vou dizer que no meu caso foram vontade de ser pai. Aconteceu. E foi uma benção, entendeu? A gente não foi a planejou. melhor coisa. Você tá aí, cara, aprendendo, Não, empresário. mas eu tô brincando aqui, falando porque muitas vezes a gente não planeja. E tamo aí, cara. É isso daí. Muito bom. Parabéns, Pedro. Obrigado pela sua vinda aqui. Agora nós precisamos seguir a tradição do Cantada de Pedreiro. É isso. Já batemos recorde já, Dedé? Não vai bater não, velho. Não vai Pô, bater, não vai não vai recorde, cara. bater, não vai bater. Pô, Mas eu acho que a gente O Cosme demorou 1h30. fiquei chateado, cara. Fiquei chateado, mas tudo bem, eu não vou A forçar gente tá aqui. em 1 hora. Tá tudo bem. Tá bom. uma hora, E ainda uma hora. editado, aí não sei se vai diminuir mais um pouquinho, mas enfim. Pedro, inclusive Pedro é o nome do meu filho autista, que tem 5 que anos. legal. Massa. Que legal. Então, seguindo a tradição do nosso podcast, Cantada de Pedreiro, chegou o grande Aquele momento. grande momento que você vai fazer aquela cantada, que você vai lembrar das épocas de Marista, da 4ª série, 5ª série. Ou pra não dormir na sala, faz como se você estivesse falando com a sua esposa. Não, perfeito, cara. Tô fazendo uma cantada pra minha esposa e eu não podia deixar de conectar com o mercado financeiro. Então você vai Tem fazer que olhar olhando aqui, para então essa câmera aqui, ó. Você não é a bolsa de valores, mas eu quero investir em você. Esse.